Minhas irmãs e meus irmãos, na última sexta-feira nós celebramos, aliás, o mundo inteiro praticamente, pelo menos o mundo ocidental, celebrou o Dia Internacional da Mulher. Esse é um dia onde as postagens no Facebook, as manifestações de amor, de carinho, de dedicação, de relevância, de reconhecimento sobre a mulher se evidenciam. Parece que as pessoas se tornam mais sensíveis e, de alguma maneira, querem perceber o valor da mulher. Mas o fato é que nem sempre foi assim. Aliás, ainda que nós vivamos numa sociedade aparentemente justa, ou que busca ter senso de justiça, uma sociedade onde preconceito e discriminação, pelo menos no caso brasileiro, afirmamos não estão presentes, o fato é que nós precisamos reconhecer que ainda há muito, e eu digo isso como homem, há muito para que, de fato, homens e mulheres possam, nas suas diferenças, ter os mesmos direitos, usufruir de dignidade, de paz, de verdade, de domínio sobre as suas próprias consciências, suas próprias condições. Dados recentes emitidos pelo IPEA na semana passada, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, indicam que mulheres ainda recebem salários menores do que os homens, mesmo que estejam nos mesmos postos de gerência ou de comando. Não existe outra razão, outra explicação, segundo os especialistas, senão o preconceito. A discriminação que a mulher sofre pelo fato simplesmente de não ser homem, de ser mulher. E porque é mulher, deve receber menos. Aliás, talvez esse seja um dos aspectos mais amenos da realidade brasileira. Porque no último final de semana, quando comemorávamos o Dia Internacional da Mulher, o goleiro Bruno, que ao lado dos seus comparsas assassinou a Elisa Samúdio, pegou tão somente 22 anos de cadeia. É possível que, se ele estivesse nos Estados Unidos, onde há pena de morte, ele seria decretado como tal, ou em outros estados onde a pena de morte não é uma realidade e também não existe prisão perpétua, ele pegaria 120, 130 anos de cadeia, sem cumprir uma pequena parte dela, mas passando toda a sua existência refletindo, resignando-se sobre o significado do valor da vida, e, nesse caso, o valor da mulher. Agora, nós vamos ter a primeira audiência pública no Brasil, com toda a tecnologia à disposição, novamente num caso de violência contra a mulher, aquele militar, Misael, que assassinou a sua namorada e que escondeu o seu corpo num porta-mala, lá em São Paulo, descoberto por um pescador. Essa é uma realidade que nos atinge, que atinge a você e a mim. E que a Bíblia fala sobre isso, porque às vezes a gente diz assim, existem temas sobre os quais a Bíblia não tem nada a dizer. Tem sim, tem a dizer. Há uma história linda na palavra de Deus de uma mulher chamada Esther, Hadassa. Hadassa e Esther representam o mesmo nome, inclusive para a mesma pessoa. E a palavra de Deus nos diz que Esther foi uma mulher levantada pelo Senhor para abençoar o seu povo. E ao lado do seu primo, de nome esquisito, Mordecai, ou Mordecai, ela se coloca para proteger outros judeus que corriam risco de vida por conta de um homem chamado Amã. Diz a palavra de Deus, extremamente maldoso. Ele era um sujeito que articulava, um sujeito que bolava situações onde outros poderiam ser colocados em estado de terror, de medo. E Esther é tornada rainha. Ela é feita rainha, esposa de um homem chamado Assuero, ou Xerxes I, que foi durante muito tempo imperador da Pérsia. Uma pessoa absolutamente rica. E assim o livro de Esther, o segundo, único livro da Bíblia dedicado ao nome de mulher, o outro é Ruth,
ela, levantada por Deus, é capaz de livrar a sua gente, o seu povo, de uma condição tão difícil. O interessante é ouvir o que a Bíblia diz a respeito de Esther, ao longo do capítulo 2 até o capítulo de número 10 do livro. Mas o interessante também é notar o que aconteceu antes. Porque Assuero, o Xerxes primeiro, ele era casado. Ele era casado com uma rainha que se chamava Vasti. Vasti, em persa, significa bela, formosa, bonita. E diz a palavra de Deus, no primeiro capítulo do livro de Esther, que um dia esse rei, ele convidou outros reis, outros imperadores, convidou gente muito rica, de várias províncias sobre as quais ele governava. E ele convidou essa gente para uma festa. E o pessoal foi para a festa. E a festa naquela época durava 7 dias. E o pessoal bebeu muito. E a palavra de Deus diz que no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava com o coração alegre, a Bíblia não diz que ele estava embriagado, mas quando ele já estava, quem sabe, alto, ele diz assim, eu gostaria que a rainha viesse participar da festa. Porque, simultaneamente, ela estava também oferecendo um banquete às outras mulheres. E ocorre, então, o fato inesperado. No versículo 12 do capítulo 1, quando o rei convida Vasti, diz assim a palavra de Deus: porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados dele eram homens, 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais no reino. Sobre o que deveria ser feito, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então, um deles, Memucã, na presença do rei e dos príncipes, disse: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, que desprezarão os seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença. A rainha Vasti, porém, não foi. Essa mulher é um perigo. Essa mulher é um perigo. Ela precisa ser destituída, ela precisa ser esquecida, ela precisa ser banida. Que exemplo essa mulher está dando às outras mulheres do reino, de todas as províncias sobre as quais o Senhor governa? O Senhor a chamou, mandou que ela viesse à tua presença, e ela disse não. É inaceitável, porque ela não apenas desonrou ao Senhor, ela desonrou a todos nós. Imagine quando todas as mulheres, até a casa mais pobre da Pérsia, ficar sabendo desse episódio. As mulheres vão se levantar contra os seus maridos. E quando eles disserem: minha filha, venha, traga o copo d'água, ela vai dizer: não, levante-se, busque esse copo d'água. Quando eu disser a ela: forre a mesa, ela vai dizer: de jeito nenhum, eu tenho outras coisas para fazer, forre você. Essa mulher tem que ser esquecida da história. Ela pode ser a rainha mais bonita da Pérsia, mas ela não pode ser aceita entre nós. Você é o que você aprendeu. E o que nós aprendemos vem sendo formulado ao longo de milhares e milhares de anos. A sociedade que vivemos, os valores que se estabelecem, inclusive com graus de normalidade, é resultado da transmissão, da passagem de pais para filhos, que seguem nos orientando, que seguem nos disciplinando. E quando nós abrimos esse texto da palavra de Deus, nós vamos descobrir que as relações de opressão sobre a mulher não acontecem a partir do ano passado. Elas são históricas. Há milhares e milhares e milhares de anos é assim.
como resultado da distorção, do erro, onde o homem prevalece sobre a mulher. Quando Deus diz aos nossos primeiros pais: o teu desejo será para o teu marido. E nós tomamos isso como vontade de Deus para a vida de todos. Como se esse fosse o querer do Senhor para a nossa existência. E o apóstolo Paulo, ainda que tenha conhecido Jesus e ouvido a sua palavra, não assimilou isso de maneira plena. Ele não conseguiu se livrar desse ensino que ele recebeu como judeu. E aí ele coloca também a mulher numa posição de subalternidade. Mas o nosso referencial é outro. O nosso referencial é Jesus, que, reconhecendo a nossa diversidade, nos iguala, nos faz pares, nos faz companheiro e companheira. Onde eu sigo ao teu lado e caminho contigo, como aquele que te completa e aquela que é completada por mim. Não há mais aquele que está sobre e aquela que está sob, mas andamos lado a lado no Senhor. Porém, irmãos e irmãs, infelizmente, nós estamos ouvindo há muito tempo de que devemos aceitar, de que devemos nos resignar, de que devemos nos colocar, sim, a todo custo, a toda prova, em relações que, mais do que entristecimento, nos colocam longe daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu conheço muitas mulheres que vivem relacionamentos de opressão. Essa semana eu tive contato com uma senhora, não é aqui da igreja, para vocês até, fiquem, assim, não foi alguém que é conhecido de vocês. Eu tive contato com uma senhora numa reunião onde ela e o esposo estavam presentes, que até a voz da mulher é trêmula. E eu digo com toda certeza, pelo que aconteceu na reunião, resultado da maneira como ele a trata. Nós fomos ensinados. Quem sabe os nossos avós, nossos pais disseram: é assim que você deve tratar a tua mulher, cara. É assim que você deve agir com ela, é assim que você deve falar. Agora, nós homens aprendemos isso e muitas vezes nós mulheres também aprendemos. Ah, o teu marido, você tem que fazer tudo o que ele quer. Você deve ser a cuidadora da casa. O teu desejo será para o teu marido. Em segundo lugar, como eu tenho afirmado, essa relação distorcida que é histórica, ela acontece principalmente, de fato, no âmbito familiar, na casa da gente. Eu vou dizer uma coisa que talvez você diga: pastor, isso não existe mais. Existe. Eu conheço mulheres que fizeram da sua vida a vida do seu marido, que anularam a sua existência em função que se deram pelo outro. Fizeram a trilha que não era dela, fizeram a trilha que não eram delas. Construíram caminhos que não eram seus, em favor de. Não se espante, ainda hoje existem mulheres que não assinam cheques, que não operam contas bancárias, que não tomam decisões compartilhadas, que não se colocam de novo com. E no âmbito da família isso é fortíssimo. A maioria dos casos de violência contra a mulher não acontece fora do lar. A violência contra a mulher acontece principalmente dentro de casa. E aqui nesse texto tem uma coisa que eu acho de uma sensibilidade. Diz assim: o rei estava bêbado, alto. E assim, essa coisa do violentar e bater a mulher por causa da bebida,
e se esconder através ou atrás da bebida, e usar a bebida como justificativa e desculpa. Tem sido uma calamidade na nossa sociedade, meus irmãos e irmãs. Esse assunto tem que ser um assunto levado a sério. Nós, homens, não temos o direito, não é de bater, nós não temos o direito de levantar a voz contra a nossa esposa. Você não tem o direito de gritar com a tua mulher. Ela não é objeto, ela não é coisa. Ela é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. A tua filha precisa ser respeitada, precisa ser amada. Quando ela estiver crescendo, você já deve cuidar da própria privacidade da tua filha, da sua identidade, da sua intimidade. Não é porque é tua filha você pode todas as coisas. Ela tem um corpo que é dela mesma. Ela tem um jeito dela ser e se identificar. E eu estou dizendo isso porque abuso sexual contra a mulher é outra realidade gravíssima nesse país. Porque nós, homens, aprendemos de novo, há muito tempo atrás, de que a mulher é nossa. E aprendemos que ela reclama no início, mas depois ela gosta. E aprendemos, se nós fizemos o que fizemos, foi porque ela nos provocou, de novo, oprimindo a mulher o tempo inteiro. É a mulher, é a mulher, é a mulher, é a mulher. Que assume o papel de vítima, não por ela mesma, mas porque nós a levamos a essa condição, e autora daquilo que nós fazemos. Você não tem o direito de encostar a mão na tua esposa. Você não tem o direito de bater na sua esposa. Você precisa dizer isso para os seus amigos. Você precisa dizer para as suas amigas isso. As pessoas não têm esse direito. Você não tem o direito de ter o controle sobre a vida dela. Porque às vezes a gente não bate, às vezes a gente não grita, mas controla. Controla onde ela vai, com quem ela está, onde ela está andando. Cavuca o Facebook. Quer ter a senha de tudo que a companheira tem. Nós precisamos pensar nisso. Quando Jesus disse, nós somos a luz do mundo e o sal da terra, é para fazer diferença. Por último, eu queria dizer que esse texto da Bíblia me ensina que a questão de fundo é uma questão de poder. O rei com a rainha, a questão é, eu sou o rei. Porque a grande discussão de gênero está baseada no poder, é quem manda. Quem é o mais forte? Quem tem autoridade nessa casa? E Jesus, simplesmente, ele vira o mundo de cabeça para baixo, que ele diz assim, quer mandar, sirva. Se você quer mandar, seja o que sirva. Se você quer ter autoridade, se você quer se posicionar, seja o servo. Ser o servo da nossa família, ser o servo da sociedade, ser o servo da igreja. Ser o servo nessa vida. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitas pessoas. Marcos capítulo 10, versículo 45. Eu quero, quando eu disse para terminar, foi terminar esses 3 primeiros pontos, mas eu quero apenas fazer algumas proposições breves. Antes de propor alguma coisa para você, eu só queria lhe dizer que essa situação vivida pelas mulheres no nosso país
e que toma um percentual amplo no Nordeste, gera consequências que nós não podemos imaginar. Desde situações relacionadas à autoestima, à interioridade, a enfermidades que podem seguir com essas mulheres durante toda a sua existência, ao longo da sua vida. Eu conheço mulheres que se sentiram, que se percebem absolutamente destruídas na sua interioridade por homens que violentaram a sua dignidade. Eu já contei aqui para vocês vários exemplos que eu vivi como pastor ao longo desses 20 anos, de receber mulheres surradas pelo seu marido, por namorados, por companheiros. Mulheres que têm medo de ser felizes, de acreditar que tudo pode ser diferente. Que tudo pode ser diferente. E eu quero dizer que nós, como homens cristãos, temos que fazer a diferença nesse mundo. Um homem que segue a Jesus não pode ser violento. Ah, pastor, meu temperamento, então se converta. Se converta. Você não tem o direito de ser violento. É o meu jeitão de ser. Muda o seu jeitão de ser. Muda a sua maneira de falar. Muda o teu comportamento. Queria propor, para terminar, 3 caminhos. Primeiro, vamos aprender com a história. A história nos indica que estamos construindo uma aceitação quase que natural de que é isso mesmo, nós não podemos fazer, a violência sempre existirá. Eu quero dizer, não, eu não acredito que tem que ser assim, porque a Bíblia diz diferente. Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele diz aos seus discípulos é: a paz seja convosco. A gente tem que morrer dizendo que é possível viver em paz. E que a história de violência tem que ter um fim, tem que ter um basta. Que a gente não aceita. E que é possível construir uma outra sociedade. Isso é utopia. Utopia é lugar onde a gente não consegue chegar, mas a gente quer chegar. Nós queremos ir. Nós queremos alcançar. Em segundo lugar, quero propor para você hoje de manhã, leia mais a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Eu me lembro que uma vez participando, acho que eu já contei isso aqui na igreja, não me lembro, mas eu participei do congresso, 6º Congresso Brasileiro de AIDS, e eu fiz uma palestra sobre HIV, AIDS, mulheres e religião. Quando eu acabei a palestra, uma jovem se aproximou de mim e disse: pastor, por tudo aquilo que o senhor acabou de falar, eu vou dizer uma coisa para o senhor, nós não lemos a mesma Bíblia. Eu disse: minha filha, a Bíblia é a mesma, os leitores é que são diferentes. A Bíblia é a mesma, mas o que muda é a maneira de ler a Bíblia. Então você pode ler a Bíblia e dizer assim: a Bíblia diz que o homem é dono da mulher, tem autoridade sobre a mulher. Você pode ler a Bíblia e dizer: é o cabeça e a vontade dele tem que ser a vontade dela. Você pode ler a Bíblia assim. Eu poderia passar vários versículos da Bíblia que dizem isso. Mas você pode ler a Bíblia de uma outra maneira, tendo como referencial e paradigma Jesus, que inclui, que acolhe, que faz da mulher uma participante e não uma coadjuvante da vida. É diferente. Que, como eu disse no início desse sermão, dessa mensagem, nos coloca lado a lado, ombro a ombro. Estude mais a Bíblia. Abra-se para lê-la de maneira diferente. E por último, aqui eu concluo mesmo, promova novas posturas. Seja um exemplo na tua casa. Sabe como é que os teus filhos tratarão a esposa no futuro?
de maneira muito próxima, quem sabe, da maneira como você trata a sua esposa. Se, por exemplo, numa determinada discussão, você grita e ela se cala, sabe o que ele está aprendendo? Ganha aqui em casa quem grita. É isso que ele está aprendendo. Se você, num debate, numa situação, numa intriga, parte para cima da sua esposa, sabe o que ele está aprendendo? Quando minha mulher gritar comigo, eu vou partir para cima dela. E assim eu resolvo. Todo pregador diz a mesma coisa, e eu posso dizer com maior tranquilidade, porque essa verdade ela se volta contra mim e contra todos nós. Mais do que 1000 palavras, apenas um exemplo. Como é que você trata? Como é que você cuida dos teus relacionamentos em casa? Que Vasti, a bela, seja não amaldiçoada por nós na história, mas seja um exemplo, porque disse ao rei: eu não aceito, eu não vou, eu não concordo. E assim ela resiste a um homem alcoolizado que queria ter satisfeita apenas a sua vontade. Vamos fazer uma oração agora. Eu queria que a gente fizesse uma oração bem pessoal, como homem e mulheres. Amado Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos reconhecer que vivemos numa sociedade e somos parte dessa sociedade que tantas vezes naturaliza e legitima a violência como forma do nosso relacionamento. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos converta de verdade, que Ele possa nos confrontar com a Tua palavra e que o Senhor possa trabalhar em nós para que, de maneira diferente, tratemos uns aos outros. Que nós possamos amar como queremos ser amados, que possamos respeitar como queremos ser respeitados. Faz-nos perceber que a nossa namorada, nossa filha, nossa esposa, que a nossa mãe, que as mulheres que passam ao longo da nossa vida foram e são criadas à Tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, transforma-nos mediante a Tua palavra. É o que nós Te pedimos agora e sempre. Amém. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, e mais que um desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida Tu és. Manancial, única fonte de vida Tu és.